Sou Davidson Costa, aluno do terceiro período do curso de Arquivologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse vídeo faz parte da disciplina Legislação sobre Guarda de Documentos, ministrada pelo professor André Malvedes. Convidamos o professor Márcio Rabelo, da Universidade Federal do Espírito Santo, ex-presidente da Associação dos Arquivistas do Espírito Santo, e o consultor em Arquivologia. Márcio Rabelo atua como professor voluntário na disciplina de tópicos em Arquivologia, com o tema Gestão de Arquivos Pessoais. Tudo bom, professor? Professor, como são definidos os arquivos pessoais segundo a legislação? Segundo a legislação, os arquivos pessoais eles são definidos como conjuntos documentais de origem privada, né? Só que eles são utilizados por pessoas físicas. Então a gente tem que perceber a importância acumulativa que a gente tem da nossa documentação durante toda a nossa vida. E a legislação, ela, nos últimos tempos, ela veio se aprimorando nessa área de forma assim, muito importante a partir de 1991, com a criação da própria Lei dos Arquivos, né, que foi a Lei 8.159. Ela tem um dos parágrafos dela, ela cobre essa questão toda dos arquivos privados, né? E é de suma importância que a gente entenda que os arquivos privados eles funcionam da mesma forma que os arquivos institucionais, né? A legislação ela também foi essa legislação, a Lei 8.159, ela foi regulamentada pelo decreto 4.073 no ano de 2002, né? Esse decreto ele trouxe inovações, né, na Lei 8.159, o que acabou também melhorando a própria questão, né, dos arquivos pessoais. Eu posso citar também a resolução 12 do CONARC. Essa resolução ela traz evidências sobre como se tratar um arquivo, né, de ordem pessoal e social, né? Na verdade, essa resolução ela trouxe uma mudança no próprio acervo institucional para o pessoal. Eu acho que foi o grande ganho aí, né, dos profissionais que trabalham com essa questão, porque, na verdade, quando a gente fala em arquivo privado, que é o próprio arquivo pessoal, nós temos que entender que esse arquivo, ele em nada foge às mesmas obrigações que a legislação pública traz, né, para esse acervo. Professor, com respeito aos arquivos pessoais, esses documentos acumulados por personalidades públicas, né, governadores, prefeitos, as pessoas hoje em dia muitas vezes valorizam esses documentos como sendo acervos pessoais, documentos, né, pessoais, só que os documentos acumulados por pessoas do cotidiano, dos trabalhadores, né, também são documentos pessoais e importantes. Quando a gente pensa em arquivos pessoais, a gente sempre está pensando em personalidade, né? Então você colocou muito bem a questão da gente sempre estar pensando que o arquivo pessoal ele é nosso, né? Ele é individual. E o acúmulo dessa documentação é que traz o valor, né, que a gente tanto busca, né, para que a gente possa trabalhar, na verdade, com uma documentação que tenha algum tipo de valor, seja ele administrativo, fiscal, contábil, histórico, né? E a partir daí a gente acumular também somente o que é de interesse para nós próprios, né? O que acontece? Quando você chega em uma fase da sua vida, que você vira uma personalidade, então os seus acervos eles têm uma valoração maior do que você fosse uma pessoa comum, né? No caso, uma pessoa pública, né, que eu estou falando. Então é preciso tratar o acervo do arquivo pessoal da mesma forma, né? Para que, ao final das contas,
o valor do documento ele seja o mesmo. Agora, o valor em relação à sociedade é que ele pode mudar. E o acervo pessoal também ele vai conter nele, né, cartas, contas, livros, pode ter todo esse tipo de formato. De repente a gente se prende somente a documentos, mas de repente livros que a pessoa gosta, publicações, né, de repente aquilo que com entrevistas, né, publicações de jornal que tem referência ao acumulador, também vão ser acervo, vai fazer parte do acervo também. É outra questão bastante importante, né? Os formatos. A gente pode até dizer que quando a gente cita a palavra acervo, fica parecendo que a gente quer falar diretamente do documento, né? E o acervo, se você for conversar com outros profissionais, o próprio acervo ele pode ser um bem móvel, ele pode ser peças, ele pode ser objetos, né? Então, quando você cita essa questão do acúmulo de um arquivo pessoal, é claro, né? Começando pelos documentos, podemos sim, falar de cartas, agendas pessoais, né? Qualquer tipo de correspondência que a gente acha que é importante e acumulativo, mas ele também pode ter, né, a questão do acervo, né, formado por peças, por objetos, né? Quando a gente faz um inventário de um arquivo pessoal, né, existem várias diretrizes que podem ser colocadas dentro daquele trabalho. É preciso saber diferenciar, né, um olhar, uma cuidade maior, né, o que pertence diretamente à pessoa, o que pertence a pessoas que rodeavam essa pessoa, né, e o que pertence a instituições que rodeavam essa pessoa. E com esse olhar, né, baseado, é claro, vamos dizer, nas técnicas que a gente possui hoje, através da própria Mobrad, né, a gente diferencia os gêneros dentro do acervo. A gente pode dizer que quase tudo, né, não vamos colocar 100%, mas quase tudo que a gente acumula, né, sim, pode ser sim considerado um acervo. No caso dos documentos pessoais, tipo conta de luz, água, gás, telefone, mensalidades escolares, imposto de renda, condomínios, quais os diferentes prazos de guarda que devemos manter em nossos arquivos pessoais, no contexto desses documentos? Essa documentação, né, ela é comum, né, às pessoas, né? Provavelmente em todos os lares aí a gente vai encontrar, né, contas de água, luz, telefone. Então houve uma mudança em 2003. O Código Civil ele alterou alguns prazos até para adequar melhor a questão de temporalidade desses documentos. Se bem que, se você pensar a grosso modo, a população em si não tem como uma ideia fixa guardar e eliminar, né? Ele não sabe o porquê guarda, ele não sabe quanto tempo guarda e ele não sabe como eliminar, né? Então é preciso que cada um seja um pouco de arquivista. E esse Código Civil ele efetuou mudanças, mas, por exemplo, contas comuns do Código Civil, ele considera 5 anos. A gente pode usar isso como regra geral, até para as pessoas entenderem que 5 anos é um prazo, vamos colocar assim, principal, né, básico, né? Mas água, luz, telefone, manteve, né, como os impostos, IPTU, o próprio imposto de renda, né, eles se mantiveram no prazo de 5 anos. Alguns documentos mudaram a temporalidade nesse Código Civil atualizado em 2003, como exemplo, as mensalidades escolares, né, que era de 1 ano, né, aumentou para 5 anos o prazo de guarda de mensalidade escolar, né. E planos de saúde, outros documentos assim, diminuíram de 20 anos para 5 anos na temporalidade. Falando nisso, a gente
pode falar aqui o que é a declaração de quitação anual de débito. É uma questão bastante relevante, né? Porque ela mudou a forma das pessoas guardarem a documentação, de acumularem, né? Citamos anteriormente que as pessoas não sabem porque acumulam, mas com a quitação, né, anual de débito, as empresas, pessoas jurídicas, elas devem, uma vez por ano, enviar um documento, né, ou colocar na própria conta de água, de luz, de telefone, isso no mês de maio, né, uma informação dizendo que os débitos relativos ao período de janeiro a dezembro do ano anterior foram quitados. Né? E com respeito aos comprovantes de pagamento, aqueles extratos de banco, né, que se apagam facilmente e a informação acaba, né, acaba sendo perdida momentaneamente dentro daquele documento. Pode fazer esses documentos? Foi, na minha opinião, né, um dos maiores desastres que eles fizeram aí em relação aos documentos, né? Porque a gente sabe que qualquer, né, luminosidade, qualquer mudança de calor, um documento que você não guardar, né, um documento desse tipo, que você não guardar em um ambiente, né, adequado, você sabe que vai apagar. Né? São chamados os cupons fiscais, né, papéis, na verdade, termosensíveis. Né? A legislação fala que eles têm que durar 5 anos. Né? A partir do momento que você vai na loja, compra um produto e é emitido um cupom fiscal, que muitas vezes eles substituem até pela própria nota fiscal, né? Você tem direito de que aquele documento, a informação que esteja naquele documento, ela dura 5 anos. Né? E não é isso que acontece. A gente tem visto, né, as pessoas reclamarem e quando é preciso comprovar o documento, aquele documento está apagado. E que causa, na verdade, um transtorno muito grande ao consumidor. Ele bate de frente, né, com o código do consumidor, né, que pede que ele seja bem entendido. Professor, para finalizar a entrevista, eu gostaria que você fizesse alguma consideração sobre terceiros pessoais, as pessoas que estão assistindo. Sim, primeiro quero agradecer também, né, a oportunidade de estar falando um pouco, né, dos terceiros pessoais. É um trabalho riquíssimo que vocês estão fazendo aí, que pode trazer informações relevantes para, né, todo o público que estiver assistindo. E também dizer que hoje a gente pode considerar, né, esse avanço já principalmente em materiais, né, que dizem respeito, materiais publicados que dizem respeito aos arquivos pessoais. Né? Há pouco tempo atrás a gente não tinha muita informação e hoje a gente está vendo que cada vez é maior o interesse das pessoas em relação, né, ao tratamento, né, e principalmente a preservação e o acesso a esses arquivos. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a sua entrevista.